Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, psicólogas e psicólogos, aqui nesse perfil, onde eu tenho como objetivo ajudar você, psicólogo, psicóloga, a se tornar uma psicóloga 10x. Psicóloga 10x é uma psicóloga que trabalha com saúde mental nas organizações, embasado na psicodinâmica do trabalho e também em teorias de processos de grupos. Então, portanto, trabalha nas organizações com grupos e com isso tem condições de atender 10 vezes mais pessoas, aumentar o seu rendimento em 10 vezes mais, com sessões, com 10 sessões de 2 horas cada. Então, se você é da área clínica, em vez de você atender uma pessoa e ser remunerada por 1 hora, você pode atender 10 vezes mais pessoas em reuniões de 2 horas e ser remunerada em até 10 vezes mais, ok? E isso é a minha prática, por isso que eu falo para você que é possível. Bom, então, desculpa o atraso, mas hoje a gente vai falar sobre por que trabalhar com grupos em saúde mental nas organizações. Primeiro, acho que é importante a gente colocar o seguinte: existe uma diferença entre psicoterapia, que vai trabalhar saúde mental, e trabalhar com saúde mental no trabalho, ok? Então vamos lá, vamos falar a respeito. Eu não sou da área clínica, eu sou psicóloga, mas trabalho há mais de 34 anos na área organizacional, inicialmente como gestora, nos últimos 20 anos como consultora organizacional. Já comentei aqui várias vezes e a cada live eu retomo isso, porque você pode estar chegando agora, né? E aí o meu nome é Ana Silvia. E em 2016, quando eu fui fazer o mestrado aqui na UTF-PR em Curitiba, eu retomei os estudos da psicodinâmica do trabalho. E a minha dissertação, a minha pesquisa, a minha dissertação foi com esse tema, né, da psicodinâmica do trabalho, que vai estudar a relação entre o trabalho e a subjetividade, a saúde mental dos trabalhadores, ou seja, de cada um de nós. E para a psicodinâmica do trabalho, o trabalho exerce uma centralidade na nossa vida, o trabalho ajuda a constituir, a formar a nossa identidade. Então, portanto, essa centralidade faz com que a gente dê uma atenção especial ao que acontece na organização do trabalho, o que acontece no trabalho. Bom, por que trabalhar com grupos em saúde mental nas organizações? Nós não vamos fazer uma abordagem quando a gente tem essa perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Você até pode fazer uma abordagem individual, mas se você está no contexto das organizações e há uma demanda para se trabalhar saúde mental, o recomendável é que seja feito em grupo, se você tem a psicodinâmica do trabalho como referência. Por quê? Hoje eu postei aqui nesse perfil uma citação do Dejurs. O Dejurs, vocês sabem que foi quem elaborou essa teoria, é um psiquiatra, psicanalista, médico do trabalho francês, e no final dos anos 70 ele elaborou essa teoria, né? Então vejam, final dos anos 70, começo dos anos 80, ele elaborou essa teoria da psicodinâmica do trabalho. A citação dele, eu vou até ler aqui, tá aqui na minha tela, o coletivo, a cooperação, o trabalhador coletivo, as práticas coletivas, os aprendizados coletivos, todas essas noções devem ser revisitadas na discussão em torno do sofrimento e da defesa. Então veja, o que o Dejurs está falando? Depois você pode retomar essa citação aqui no feed do Saúde Mental.
ele está dizendo o seguinte, que quando você vai, né, discutir sobre o sofrimento humano no contexto do trabalho, e quando você vai analisar as defesas, as estratégias defensivas psíquicas que são utilizadas individualmente ou coletivamente para esse trabalhador não adoecer, você precisa pensar de forma coletiva. E analisando de forma coletiva a cooperação, como que se dá a cooperação nesse contexto do trabalho, como que se dá as práticas coletivas, como que se dá os aprendizados coletivos, tudo isso que ocorre lá na organização do trabalho, ele vai dar subsídios para a gente poder entender como que esse trabalho está afetando a subjetividade desse trabalhador e está gerando esse sofrimento ou o prazer no trabalho. Isso é a base quando você trabalha com psicodinâmica do trabalho nas organizações, né? Você não vai trabalhar pensando que aquela questão é individual, é só do indivíduo. Essa era uma perspectiva da psicopatologia do trabalho, ou ainda é, né? Que tem uma abordagem mais clássica, mais individual e mais em relação à doença, ao que o indivíduo, se ele está com aquela doença, aquilo é dele, é uma questão genética, enfim, tem esses fatores? Tem. Mas o De Jure, ele propõe uma ampliação da nossa visão, da nossa percepção, para pensar essa organização do trabalho. E quando a gente pensa a organização do trabalho, a gente vai pensar sempre em 3 dimensões. Então, nós vamos pensar na dimensão da própria organização do trabalho, numa outra dimensão que é as condições de trabalho, que dizem respeito às condições físicas, químicas, né, do trabalho. E também nós vamos pensar essa organização do trabalho numa terceira dimensão, que é a dimensão das relações socioprofissionais. Como que se dão as relações interpessoais nesse trabalho, nessa organização do trabalho? Porque, veja bem, Oi Mari, bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Porque vejam, a organização do trabalho, né, as relações socioprofissionais no trabalho, elas são resultados dessas interrelações entre as pessoas. Então, a minha subjetividade com a subjetividade do meu colega, a intersubjetividade, é que vai resultar de como que se dá, né? Como que isso vai afetar a minha saúde mental e a saúde mental do meu colega e amplia isso no contexto maior. Então, quando nós vamos trabalhar como nas organizações com saúde mental, nós precisamos pensar de forma coletiva e por isso que o grupo é fundamental quando a gente trabalha com saúde mental nas organizações. Eu queria fazer um parênteses antes de eu falar da questão dos processos dos grupos, porque que daí eu, no programa Psicóloga 10X, né, eu integrei a psicodinâmica do trabalho com teorias de processos de grupos para poder montar esse método, né, que é a Psicóloga 10X, que tem 3 pilares, que tem o pilar teórico-técnico, né, o pilar técnico, um terceiro pilar é o pilar do autodesenvolvimento, segundo pilar, perdão, e o terceiro pilar, que é o pilar comercial, onde você aprende a como se relacionar com a organização cliente, que é muito diferente de você se relacionar com um cliente individual. Se você tem experiência em clínica, é muito diferente. Ou se você é psicólogo e trabalha no contexto organizacional, como eu trabalhei muitos anos, quando eu fui para a consultoria, tinham coisas que os livros não me ensinaram, né? Assim, como que eu relaciono com o cliente nesse momento, como que eu faço a proposta. E esse pilar
né, desse programa Psicóloga 10X, o pilar comercial, ele vai te dar informações, subsídios nesse sentido, tá? Bom, então vamos voltar lá ao que eu estava comentando com vocês em relação à importância de trabalhar em grupos, né, com essa proposta de saúde mental nas organizações. Bom, eu quero dar só um exemplo. Eu participei esse ano de uma palestra em que no primeiro momento a profissional apresentou, né, alguns conceitos, enfim, não ficou muito claro para mim qual que era a abordagem teórica que ela utilizava, mas enfim, né, ela apresentou lá e tinha algumas pessoas assistindo e ela convidou uma pessoa que era gestora de RH de uma empresa que ela tinha feito um trabalho, né, que ela e a sócia tinham feito um trabalho. E aí, quando essa gestora foi dar o depoimento, né, sobre o trabalho, que essa pessoa trabalha de forma individual, a abordagem dela é individual, ela não trabalha com grupos em saúde mental nas organizações. Portanto, ela trabalha com uma abordagem de psicoterapia. Quando a gestora foi dar o relato, me chamou a atenção, assim, a gestora elogiou muito, falou dos benefícios que o trabalho dessa profissional né, estava trazendo para os funcionários, enfim, foi um depoimento que valorizava o trabalho da profissional, que qualificava o trabalho da profissional. Mas o que me chamou a atenção foi uma fala da gestora. A gestora não era psicóloga, a gestora falou assim, por exemplo, se o funcionário, né, ele está com um problema, né, se desentende com a chefia dele, né, tem um problema com a chefia, então ele vai lá e fala com a doutora fulana de tal, né, ela até se referindo à profissional como doutora, mas não era médica. Ele vai lá e fala com a fulana, né, com a doutora fulana de tal, e daí ele fica, né, mais tranquilo, tal, daí ele volta para o trabalho, tal, e consegue trabalhar melhor, tal, aquele problema que ele, né, aquele sentimento que ele estava tendo, aquela emoção em relação à questão lá com o chefe, né, passa, enfim. Bom, essa é uma perspectiva individual de trabalhar saúde mental nas organizações. Eu não estou aqui dizendo que está certo ou está errado, ok? Vamos deixar isso bem claro. Eu estou dizendo que existem várias formas de você trabalhar saúde mental nas organizações. A forma que eu escolhi trabalhar, que faz sentido para mim, que foi o que eu tenho estudado e pesquisado, é com base na psicodinâmica do trabalho e com base em processos de grupos, que é onde eu tenho uma formação, sou didata da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos e a minha experiência, né, me dá essa clareza e faz muito mais sentido para mim. E aí, olha só, nessa perspectiva mais individual desse exemplo que eu dei, o que vai acontecer se a gente analisar com base na psicodinâmica do trabalho? Então, esse trabalhador foi, né, resolveu a sua questão individual, volta para o contexto do trabalho, volta para a organização do trabalho e o chefe está lá, o chefe não foi para esse atendimento individual, foi só o funcionário e pode acontecer de voltar a ter o mesmo problema, né? Então, o que acontece, né? Algo que as pesquisas, e tem várias teorias que discutem isso, que você começa a individualizar o problema e você corre o risco até de culpabilizar esse funcionário como se esse trabalhador, como se ele é o problema, ele que tem que dar conta daquilo. O chefe não tem problema. Quando você pensa em trabalhar com a psicodinâmica do trabalho e você pensa em trabalhar em grupos, que é a minha proposta e a proposta do programa Psicóloga 10X, de ensinar a trabalhar com grupos, que é bem diferente de você trabalhar individualmente e também é diferente de você trabalhar com treinamento, trabalhar com desenvolvimento, trabalhar com abordagem de saúde mental nas organizações. Então, quando você trabalha em grupo, você vai pensar a organização do trabalho. Essas questões vão ser discutidas
E se a causa, né, que está gerando sofrimento e que está afetando a subjetividade e a saúde mental dos trabalhadores ou do trabalhador é a chefia, essa chefia também vai precisar refletir e se rever no seu estilo, no seu posicionamento, na sua postura. Então você pensa de uma forma coletiva, você não vai pensar de uma forma individualizada quando você trabalha embasado na psicodinâmica do trabalho. E aí tem muito mais efetividade. Porque é a mesma coisa assim, olha, tá? Digamos que eu tô com um problema de relacionamento com meu marido, tá? Com meu marido, com meu filho, né? Eu sou casada, tenho um filho, tenho um marido, isso é real, né? Então vamos fazer de conta que eu tô com um problema atualmente com meu marido, com meu filho. Porque quem disser que é casado, tem filhos e nunca teve nenhum desentendimento com o marido, com o filho, né? Vamos combinar, né? Mas vamos supor que nesse exato momento eu tô com um problema de relacionamento com eles. Aí eu falo, bom, vou procurar, né, ajuda, uma psicoterapia, tal. Eu vou lá, tal, lido com as minhas questões, tal, e volto. Eu lido com as minhas questões e volto, eu vou mudar minha atitude, ok, pode sim mudar algumas questões na relação, só que eles, tanto meu marido quanto meus filhos, meu filho não foi para esse processo psicoterápico, ok? Eles não estão refletindo sobre as nossas relações. Eu posso fazer isso com eles? Posso, mas dependendo, pode ser que eu não tenha habilidade, não tenha, né, competência para poder fazer isso. E aí eu volto e a situação ali na casa, né, naquele sistema familiar, continua quase o mesmo, só um indivíduo que mudou. Ele pode mudar, vai ter uma mudança, mas não é uma mudança efetiva quando você envolve todas as pessoas que estão naquele sistema, que estão naquele coletivo, né? Então, por isso que a proposta é trabalhar em grupos em saúde mental nas organizações, não é trabalhar de forma individual. De forma individual, é excelente para você cuidar desse trabalhador, né, para você remediar o sofrimento dele, mas de uma forma mais efetiva para ir na causa, você precisa pensar essa organização do trabalho, você precisa pensar as relações de poder, você precisa pensar as condições de trabalho, as relações não só hierárquicas, mas dos pares também, dessa equipe, desse coletivo, como que está a cooperação, como que está a confiança, né? Como que está essas relações estabelecidas ali. Então, há uma complexidade nesse coletivo que precisa ser abordado. Esse é um aspecto, por que nós trabalhamos em grupos com saúde mental nas organizações. Um outro aspecto que fundamenta também o programa Psicóloga 10X é o grupo enquanto um organismo vivo. O grupo, ele tem o seu jeito de funcionar, cada grupo tem um jeito de funcionar. Cada grupo tem uma dinâmica, né? É a dinâmica do grupo, que é diferente de dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é a técnica, né, que um monte de profissionais usam. Dinâmica do grupo, eu estou falando do funcionamento desse grupo, do processo desse grupo. E tem teorias que estudam especificamente esse processo, né, esse funcionamento. E quando eu vou trabalhar com saúde mental, nas organizações, com grupos, eu preciso entender de funcionamento de grupos. Eu preciso entender que, num primeiro momento, eu preciso estimular a criação de vínculos de confiança entre as pessoas que estão ali no grupo. E o que eu que estou, enquanto profissional, que estou responsável por aquele grupo, como que eu posso estimular, promover essa confiança no grupo? Não sou eu quem vou dar essa confiança, eles vão construir essa confiança entre eles, né? Esse vínculo de confiança. De que maneira? Então, tem estratégias respaldadas em teorias que vão te ajudar nesse sentido. E no programa Psicóloga 10X, eu te ensino como que são essas teorias, quais são essas teorias. Porque não é você pegar e estudar tudo, não, você vai estudar especificamente aquilo que vai te ajudar na abordagem com grupos, em saúde mental nas organizações. Então, você vai diminuir um tempo
Faz 20 anos, 20 não, faz mais, 22 anos que eu estudo grupos de uma forma mais intensa. Desde a minha formação da SBDG até toda a curva de maturidade na SBDG, para poder ser didata, para poder estar numa posição em que eu formo outras pessoas. Então, são mais de 22 anos estudando grupos, trabalhando com grupos. São mais de 6.000 horas trabalhando com grupos. São mais de 170 pessoas que eu formei a trabalhar com grupos, né? A entender funcionamento de grupo, trabalhar com grupos. Não sozinha, né? Eu tenho as minhas parceiras de trabalho, mas tem o meu estudo, a minha dedicação, e é esses 22 anos, né, que eu levei para poder aprender isso, que eu quero, no programa A Psicóloga 10X, te ensinar. Então, é você poder economizar esse tempo todo, para assim que você terminar o programa Psicóloga 10X, você já vai ter condições de atuar com grupos. E eu vou estar te respaldando se você precisar desse respaldo, né? Então, veja, se aparece resistência no grupo, o grupo fica resistente. Primeiro que você precisa saber identificar a resistência, primeiro de tudo, né? Segundo, como que você vai manejar a resistência? De repente, eles não querem falar do sofrimento, eles ficam em silêncio. O silêncio no grupo tem vários significados. Um deles é a resistência de não querer falar, não querer se expor, né? Mas você poder ter clareza assim, opa, tá em resistência o grupo. Se o grupo tá em resistência, o que eu posso fazer? Como que eu posso manejar esse grupo? Que intervenção que eu posso fazer para esse grupo não se sentir ameaçado? Porque se há uma resistência, pode ter uma fantasia de ameaça, que é inconsciente, que não é consciente. E aí, como manejar, né? Como trabalhar com esse grupo? Então, veja, há uma complexidade no grupo que precisa ser estudada, que você precisa entender, se fundamentar para poder intervir. E, de novo, quando nós trabalhamos com grupo, os resultados são muito mais efetivos. Se o resultado do teu trabalho, né, e aí você, no programa Psicóloga 10X, o método que eu proponho é no mínimo de 10 reuniões. Então, por isso que é 10X também. Então, você faz em 10 reuniões, você aumenta o atendimento de pessoas em 10 vezes, você vai atender 10 vezes mais pessoas e você pode ganhar até 10 vezes mais do que você ganha hoje, né? Eu proponho as 10 reuniões no mínimo, por quê? Porque vai ter uma efetividade maior. E em cada reunião você vai saber como acompanhar. Você não vai com o script pronto, não é isso que eu tô dizendo, tá? Você não é treinamento. Você já vai lá com o conteúdo programático, primeira reunião eu vou fazer isso, segunda eu vou fazer isso, não. Mas você vai entender o processo do grupo e como você vai entendendo esse processo e como você vai focando no quê? No sofrimento, na saúde mental, no sofrimento psíquico, na saúde mental do grupo. Você não vai focar em desenvolvimento, você não vai estar lá para desenvolver competências no grupo. Isso é uma outra abordagem. A abordagem proposta é de saúde mental. Então, se esse grupo potencializando, né, os vínculos, a cooperação, a confiança, ele vai ter condições de transformar essa realidade dele, esse trabalho dele que está gerando sofrimento. E ele podendo transformar essa realidade e tendo resultados, né, e sendo efetivos os resultados, o seu trabalho tem um reconhecimento. Você, enquanto profissional, vai ser reconhecida, vai ser valorizada, não só por aquele cliente, aquela organização cliente, mas com certeza essa organização cliente vai indicar você para outros. E isso vai aumentando. Veja, as demandas por saúde mental nas organizações crescem cada vez mais. E o que é mais legal, entre aspas, né, mais legal por um lado, né, é que existe um movimento de conscientização
nesse sentido. A Você RH dessa semana, né, até eu postei aqui também nesse perfil, ela está trazendo sobre o trabalho tóxico. E veja, isso há muitos anos a gente estuda e pesquisa, há muitos anos o Dejur já começou a estudar e pesquisar, o Golejak, né, no livro Saúde Mental, Gestão como Doença Social, em 2007 ele já estava denunciando isso, né? Enfim, até o ano passado, né? Eu comento que o ano passado, nessa mesma época, eu terminei em dezembro, eu fiz um grupo de estudos para a gente poder estudar esse livro do Golejak, Gestão como Doença Social. Isso vai crescendo cada vez mais e as demandas vão aumentar. Só que, de novo, o que eu percebo, em 2016, quando eu falava em prazer e sofrimento no trabalho, principalmente aqui em Curitiba, com as pessoas que eu convivia, com profissionais que eram da mesma área que eu, era como se eu estivesse falando da peste, como se eu estivesse falando de uma coisa que não podia ser tocado, falar de prazer e sofrimento no trabalho, né? Eu quase que virei bode expiatório de um grupo. Hoje, falar de prazer e sofrimento no trabalho é uma pauta estratégica das organizações, e isso vai aumentar cada vez mais. Então a gente não pode perder a oportunidade de se capacitar, de estudar, para a gente poder atender essas demandas. E de novo, né, colegas psicólogas e psicólogos, né? Eliane, bem-vinda. Eliane também é psicóloga, seja bem-vinda, querida. De novo, no nosso código de ética está previsto que nós temos a responsabilidade de promover a saúde mental no contexto que nós estivermos, né? De não ser conivente com situações de opressão, de violência, está no nosso código de ética. Mesmo que você seja formado em psicologia, mas hoje o nome do teu cargo é outro, você se formou em psicologia, você fez um juramento. Você pode até não contribuir com o CRP, com a anuidade do CRP, mas você é psicóloga. Então você tem esse compromisso lá do juramento que você fez quando você se formou. Que às vezes eu vejo uma estratégia defensiva até, né, de algumas colegas. Ah, não, mas o meu cargo é X, é Y, não vou nem citar aqui. Não sou psicóloga. Você é psicóloga, você pode até negar isso, por uma estratégia defensiva que eu entendo, né? Mas é psicóloga e tem um compromisso ético, sim, né, em promover a saúde mental. Então, veja, isso vai crescendo cada vez mais. As organizações estão cada vez mais se conscientizando, processos trabalhistas estão cada vez mais presentes em relação a isso. Ontem, eu tenho alguns grupos sobre assédio moral que eu participo no Facebook. Deixa eu só tomar uma aguinha. Já estou terminando a live, tá, pessoal? O meu compromisso é não ficar muito mais do que meia hora, para não ficar muito cansativo depois para vocês assistirem. Mas enquanto isso, não esquece de curtir a live, de compartilhar se você achar que pode ser importante com alguém, tá? Ah, e lembrando vocês nessa pausa que eu fiz, que no dia 9 de dezembro, às 20 horas, eu vou fazer um webinário onde eu vou apresentar o programa Psicóloga 10X. É um programa novo, ninguém conhece, tá? É um programa novo que eu desenvolvi, que eu criei, né, com base na psicodinâmica do trabalho, em processos de grupo, para trabalhar com grupo nas organizações, em saúde mental nas organizações. Então, dia 9 de dezembro, às 20 horas, o webinário, e você pode fazer a tua inscrição gratuitamente. Na bio tem um link, só ir lá, clicar no link que você faz a tua inscrição, tá? E daí eu espero por você no dia 20 para você poder conhecer esse programa Psicóloga 10X, que lembrando, ele tem 3 pilares: o pilar técnico, o pilar do autodesenvolvimento e o pilar comercial. Voltando para a gente poder concluir a minha fala, né? Então, nesses grupos do Facebook, em que falam de assédio moral, ontem eu vi uma postagem que falava assim: pessoal, se eu sou excluído da equipe,
né? A equipe se reúne, a minha equipe de trabalho se reúne. Eu entendi que ele está no nível de colaborador. A minha equipe de trabalho se reúne e eles me excluem, né, das decisões, enfim. E depois, quando eu vou dar alguma sugestão, eles não me incluem e tal, não sei o que. Ele foi falando lá algumas coisas. Eu posso classificar isso como assédio moral? Aí eu já fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando assim, sim, o assédio moral ele pode ser horizontal, mas daí eu também fiquei pensando no processo do grupo, eu fiquei pensando na cultura dessa organização, eu fiquei pensando em outras questões que estão implicadas ali, né? Quando um grupo exclui um membro, como que é isso, enfim. Aí, pessoal, o que os colegas responderam, né? E alguns eu vi até que tinha formação em direito, que sim, que é considerado assédio moral. Então, veja, as relações vão ficando talvez cada vez mais complexas, né? E exigindo dos profissionais de gestão de pessoas um cuidado e um olhar também para essa complexidade. Não vai dar para abordar de forma individual, não vai dar para ser superficial. Trabalhar com saúde mental nas organizações vai além, não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que vai além, e aqui eu sei que tem pessoas assistindo que trabalham com essa abordagem que é individual, vai além de trabalhar individualmente. Então, o que eu estou propondo é o método que eu desenvolvi, que é o psicóloga no programa Psicóloga 10X, para você poder aprender, se capacitar e trabalhar e expandir, né, consequentemente, o teu portfólio, aumentar suas competências, aumentar seu rendimento e se preparando, né, para esse contexto que há 5 anos atrás eu, né, de alguma forma eu fui orientada, eu intuí que eu deveria entrar nessa área, que eu achava que assim ia ser um diferencial também, porque todo mundo trabalhava com treinamento e desenvolvimento, que eu conhecia da minha rede. Eu falei, não, eu preciso fazer algo que me diferencie. E veio ao encontro a questão da psicodinâmica do trabalho para eu entender questões que eu vivenciava no meu trabalho, na relação com os clientes, e que colegas meus também vivenciavam no trabalho, né? Então, foi isso que me estimulou também, né, a atender uma necessidade minha e de questões que eu queria entender, que eu queria ampliar minha compreensão, e por fim acabou virando mais uma forma de eu trabalhar, que é com saúde mental nas organizações. Então, há 5 anos atrás eu tomei essa decisão. Se você tomar essa decisão agora, você vai ver o que vai poder acontecer daqui 3 anos e você vai estar preparado. Eu estou podendo estar aqui com vocês falando o que eu estou falando, porque há 5 anos atrás eu percebi que era necessário começar a estudar saúde mental e trabalho. Apesar das críticas que eu recebi, apesar das situações que eu vivenciei, às vezes até de rechaço, de exclusão de grupo, mas eu tinha convicção de que essa era uma escolha que eu tinha feito correto, que eu tinha que permanecer nessa escolha. E não me arrependo, e hoje eu tô aqui com você, querendo compartilhar minha experiência, meu conhecimento. Então, bora lá se inscrever. No dia 9/12, às 20 horas, o webinário Psicóloga 10X. Eu espero por você, que eu quero te ajudar nessa. E também, se quiser me encontrar, eu tô no Telegram, com Psicologia do Trabalho. A minha fanpage no Facebook é Factor, que eu faço postagens lá também. Tô no LinkedIn. No canal no YouTube tem ótimos webinários para você assistir com temas que são relacionados à saúde mental, com convidados maravilhosos. E no YouTube é o meu nome completo, Ana Silvia Alves Borgo. Então espero você, e segunda-feira tem mais live nesse horário da 1h. Muito obrigado, fique bem e bom final de semana para vocês. Não esquece de curtir a live, que para mim é importante. E se não gostou, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, bota aí nos comentários também, que eu adoro feedback, que me ajuda a crescer, que me ajuda a refletir. Um abraço, até mais.